Boa noite, meus caros. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar a nossa catequese semanal. Vamos dar continuidade a essa caminhada ainda dentro do credo, né? Porque desde o início das nossas aulas, nosso assunto tem sido o credo. Credo católico e os seus artigos, né? Já estamos chegando ao final do credo, mas não chegaremos com tanta pressa, porque há muitas coisas que nós devemos considerar no assunto de hoje. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos estudar 2 artigos de uma vez, que estão completamente interligados, né? Creio na comunhão dos santos e na remissão dos pecados, né? Curiosamente, nós estávamos anteriormente estudando a igreja, lembra? Estudamos primeiramente a origem da igreja, depois as características da igreja. Quando nós passamos para a comunhão dos santos, inicialmente dá a impressão de que nós estamos tratando de algo diverso da igreja, mas não é. Isso aqui ainda é o assunto igreja. Nós vamos ver por quê, tá? O que é a comunhão dos santos? A comunhão dos santos é a reunião de todos os bens espirituais que a igreja possui e distribui para a salvação das almas. Esses bens, eles são em comum a todos os santos. Por isso, comunhão dos santos. E quem faz parte dessa comunhão? É isso que nós vamos tentar ver na aula de hoje. Entender quem faz parte dessa comunhão e quais são esses bens e como nós podemos obtê-los. A primeira parte do nosso artigo. Logo em seguida, nós passaremos à remissão dos pecados, que está diretamente ligada a esses bens da comunhão dos santos, tá? Então, primeiramente, como eu falei, a comunhão dos santos é ainda o assunto relacionado à igreja, porque na comunhão dos santos nós vamos conhecer as 3 igrejas. Ué, 3 igrejas? O senhor tinha falado na última aula que a igreja é una? É uma só? É uma só, mas dentro dela há 3 categorias de igreja. Vamos lá. A primeira categoria é a igreja triunfante. A igreja triunfante é a igreja dos bem-aventurados. São aqueles que já morreram e alcançaram o prêmio eterno da salvação. Ou seja, aqueles que estão no paraíso. É a primeira igreja. Esses que estão no paraíso, eles já passaram pela luta que nós estamos passando e venceram essa luta. Já alcançaram a vitória plena. Por que eu digo plena? Porque tem uma outra igreja aqui que alcançou a vitória, mas não na plenitude ainda, tá? Então é a igreja triunfante. A segunda igreja é a igreja padecente. Vamos lá. A igreja padecente nada mais é que aqueles que também se foram, mas ainda passarão um tempo no purgatório aguardando o momento de entrar no paraíso. Já estão confirmados no paraíso, mas vão ficar por um tempo lá por causa da pena temporal. Nós já vimos isso em outra aula. Vocês vão perceber, durante o curso todo, que eu tenho uma mania de repetir coisas. É proposital, porque é com a repetição que a gente guarda. Então, as almas do purgatório compõem a igreja padecente, a igreja que tem o sofrimento como característica, porque eles estão lá para se purificar, pagando a pena temporal devida ao pecado. Eles não estão pagando pelo pecado, eles estão pagando a pena temporal. Então, lembrando, eu pequei, ao pecar foi constituída uma pena.
similarmente, o que acontece é um crime. Eu cometi um crime, vou pegar tanto tempo de prisão. Fui preso, julgado, me arrependi do crime, mas tenho que cumprir a pena pelo crime. Isso é um reflexo dessa vida espiritual, onde, ao cometer um pecado, eu tenho uma pena temporal. As almas do purgatório já foram perdoadas dos pecados, mas têm que pagar a pena temporal devida, o que eles ainda devem de pena. Então, é a igreja padecente. E a última, a igreja militante. Somos nós. A igreja militante é a terceira igreja, que na verdade é uma igreja só, né? Há uma ligação de bens espirituais entre essas três igrejas, que é uma igreja só. A igreja militante. Por que militante? Porque ela luta, enquanto nós estamos nessa vida, né? Contra o quê? Vai lutar contra as paixões, né? A luta da igreja militante, que somos nós, são as paixões, né? As paixões humanas, o mundo e o demônio. Isso aqui são os três inimigos da igreja militante, que nós temos que lutar o tempo inteiro enquanto estivermos fazendo parte dela, tá? O que é a comunhão dos santos? É a comunhão dos bens dessas três igrejas, que na verdade são uma só, tá? Que bens são esses, né? São todos os bens que vão possibilitar a nossa ida para cá, a nossa salvação. É tudo que serve, vamos usar uma linguagem do mundo, né? É o que serve de moeda para a nossa salvação. É claro que tudo isso é conquistado pelos méritos infinitos de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, nós não poderíamos fazer parte dessa igreja aqui. Quem conquistou isso em seus méritos infinitos, porque o mérito de Cristo é mérito divino, Deus é infinito, então os méritos de Cristo são infinitos e os infinitos méritos de Jesus Cristo possibilitaram a nós esses bens espirituais e nós podemos fazer parte dessa comunhão espiritual. Tá? Só que não são só os méritos infinitos de Jesus Cristo. Os méritos infinitos de Jesus Cristo deram origem a todos esses méritos, mas além dos méritos infinitos de Jesus Cristo, que dão a nós esses bens, nós temos os méritos superabundantes da Virgem Santíssima e dos santos. Tudo isso está completamente interligado. A Virgem Santíssima possui méritos superabundantes, destacados por causa da participação dela na vida da salvação, que nós já vimos aqui, que é correto chamar Nossa Senhora de medianeira de todas as graças e corredentora. Eu expliquei isso numa aula passada. Então ela tem méritos superabundantes, mas não infinitos. Os méritos infinitos são de Cristo, mas os méritos dela, pelos méritos de Cristo, são superabundantes. E a mesma coisa eu aplico aos santos. Os santos nada mais são que aqueles que heroicamente venceram esses três inimigos e por conta desses méritos deles, eles conseguem atribuir a nós, igreja militante, méritos também para a nossa salvação. Daí, a igreja sempre praticou e ensinou e sugeriu e recomendou a intercessão dos santos e da Virgem Santíssima. É por causa dessa comunhão que nós invocamos os bem-aventurados que estão no céu. Porque o que está comunicando aqui? Na hora que eu peço uma graça, na hora em que eu peço um bem, na hora que eu peço algo especial a um determinado membro da Igreja Triunfante,
ele vai comunicar comigo o que é santo, o que serve para a minha salvação, né? Portanto, a prática da intercessão dos santos não nega os méritos de Cristo. Pelo contrário, eles confirmam os méritos de Nosso Senhor. Os méritos de Nosso Senhor foram tão infinitos que eles foram também atribuídos aos santos. E os santos, nos seus esforços pessoais de santificação, santificam a outros também. Daí a importância de nós invocarmos os santos para nos auxiliar na vida em busca da salvação. Isso é a comunhão dos santos. Isso é tão interessante de nós conhecermos que esses méritos, eles se aplicam a nós, às vezes sem que a gente saiba. Quer ver só um exemplo? Vamos supor que um grande santo como São João da Cruz, né? Ele tenha realizado muitas penitências em vida. E muitas vezes a gente acha assim, por que aquele santo fez tanta penitência? Aquela penitência não foi para ele, não, muitas vezes. Foi para outras almas se santificarem. Aí, houve uma comunicação. Os méritos de São João da Cruz levaram graças para uma alma se santificar também. É para isso que serve a comunhão dos santos, né? E por isso que aparece no credo. A comunhão dos santos, ela entrou no credo, ou chamado símbolo dos apóstolos, somente no século V. Tá? Até o século V não aparecia no símbolo dos apóstolos. Por quê? Porque não existia? Porque a igreja inventou? Não. Nós vamos lembrar novamente das nossas aulas anteriores, né? A igreja, ela pega da revelação e traz à luz aquela informação para esclarecer algo lá atrás. Então, no século V, a comunhão dos santos passa a fazer parte do credo, né? Que se reza, creio na comunhão dos santos. Porque a igreja quis deixar claro que existe essa ligação entre as três igrejas, tá? Que, na verdade, é uma só. Nós só estamos presentes em esferas diferentes, vamos dizer assim, mas fazendo parte da mesma igreja. A igreja, então, triunfante, você vai ter Nosso Senhor, Nossa Senhora, os santos e os anjos bons, né? Todos esses fazem parte da igreja triunfante. A igreja padecente são as almas do purgatório e a igreja militante é essa que nós vemos aqui. E nós vimos que essa igreja militante, ela se divide em dois grupos, né? Os fiéis, aliás, todos são batizados, né? Os fiéis batizados, e dentro desses, o destaque para aqueles que têm o poder sacerdotal. E aí entra a hierarquia da igreja visível. Veja como a comunhão dos santos está diretamente ligado com o credo no que trata da Igreja Católica, da formatação da Igreja. Isso aqui é a Igreja Católica, tá? Como nós entramos nesse convívio, nessa comunhão dos santos? Pelo batismo. Daí a necessidade, vamos dizer, completa daqueles que ainda não são batizados receberem o sacramento do batismo. Porque só quem for batizado pode participar dessa comunhão sagrada. Tá? E aí entra logo uma pergunta que mais adiante a gente vai tentar esclarecer, que é assim, então, mas os que não são batizados, muitas vezes não recebem uma graça de procurarem o batismo? Não é? Quanta gente que não era católica que recebeu uma graça e pediu o batismo? Nesse momento, enquanto eles não estavam batizados, eles não estavam dentro do corpo da igreja, não é? Como é que eles receberam essa graça aqui? Essa graça, ela vai além, porque Deus quer a salvação de todos. Então, Ele dá essa graça para que a pessoa
tem a capacidade de conhecer a igreja verdadeira e, se batizando, entrar nisso aqui. É como se esses bens extravasassem a igreja, mas com que objetivo? Para trazê-lo para dentro dela. Tá? Deus não vai dar graça a alguém para que ela permaneça fora da igreja. Todas as graças que Deus dá a alguém que ainda não é católico é para que ela venha para a igreja, né? A igreja católica, o próprio nome vamos dizer, autoexplicativo, é universal. Todos têm que fazer parte dela, né? Então, nós sabemos que mais da metade do mundo não é católica, mas Deus não deixa de chamar essas pessoas. Por que não vem? Aí são motivos particulares que nós não sabemos, tá? Mas o fato é que, para participar dessa igreja, nós temos que receber o batismo, né? O batismo, ele tem uma série de implicações muito profundas. Até quando a gente daqui a pouquinho estudar a remissão dos pecados, a gente vai ver que o batismo também apaga pecado, né? Assim como o sacramento da penitência, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, isso é a comunhão dos santos, né? É a participação nesses bens espirituais. Mas o que são esses bens espirituais? Existem dois tipos de bens espirituais. São... eu vou botar desse lado, mas depois eu vou apagar para nós falarmos da remissão. São os bens internos e os bens externos. Há dois tipos de bens que são conferidos às almas através do batismo. Você recebeu o batismo, ao receber o batismo, você pode receber esses dois tipos de bens. Que bens são esses? Vamos lá. Muito bem, vamos elencá-los da melhor forma possível para a gente poder entender. Primeiro grupo de bens internos que a gente tem que destacar são as 3 virtudes teologais. O que são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Por que são teologais? Porque essas virtudes são de origem divina. É Deus que confere à alma do batizado na hora em que ele recebe o sacramento, né? Então, como essas virtudes elas vêm diretamente de Deus para o homem, são chamadas de teologais, tá? Então, você vai receber como bens internos da comunhão dos santos a fé, a esperança e a caridade. Você recebe isso no batismo. Então, foi batizado, você tem fé. A gente tem que tomar muito cuidado com o uso da palavra fé, porque muitas vezes nós transformamos a fé numa espécie de confiança. Eu tenho fé que vou conseguir alguma coisa. Tudo bem, eu posso fazer uso da palavra fé nesse sentido, não há o menor problema, desde que você entenda que não estou falando da virtude teologal. A virtude teologal ela é infundida na minha alma e quem é batizado tem fé, independente de você praticá-lo ou não. A fé está dentro de você. É uma virtude e você pode alimentá-la, desenvolvê-la, né? Mas você tem fé, né? A fé está dentro de você pelo batismo que você recebeu. A esperança, da mesma forma, assim como a caridade, né? No futuro, quando a gente estudar as virtudes, vai ter um estudo específico para cada uma dessas virtudes e as outras mais, tá? Mas essas 3 aqui, a fé, a esperança e a caridade, são as virtudes teologais. Só para a gente lembrar, né, que quando os bem-aventurados chegarem aqui, essas 2 acabam, tá? Por que essas 2 acabam? Isso é muito interessante. A fé é a adesão racional à verdade revelada.
Deus revelou-se, eu dou fé à revelação de Deus, né? Essa fé é que me leva ao paraíso, enquanto eu estou na igreja militante. Sem fé, eu não tenho como agradar a Deus, tá? Deus não se agrada de quem não tem fé. Então, você precisa ser batizado. Então, eu preciso da fé para militar nessa igreja aqui, tá? A esperança é uma adesão também, mas uma confiança de que Deus vai salvar a sua alma se você fizer por onde, tá? E a caridade? A caridade é o perfeito amor que existe entre esse conhecimento das coisas. Eu falei aqui que amar é conhecer. Ninguém pode amar aquilo que você não conhece. Então, a caridade é eu conheci determinada coisa e ao conhecê-la eu passei a amar aquela coisa. Ora, quando nós chegarmos no céu, acaba a fé, porque agora eu estou vendo tudo com os meus olhos. Então não preciso mais de fé, né? Eu dei uma adesão racional ao que Deus revelou sem ver. Cheguei no céu, estou vendo tudo. Se eu estou vendo tudo, eu preciso de fé no céu? Não. A esperança de salvação eu tenho durante toda a minha vida. Cheguei no céu, eu tenho mais esperança de alguma coisa? Não, não tenho, eu já alcancei. Pronto, acabou. Agora a caridade não acaba. Porque aí, dentro do paraíso, diante de Deus, esse amor do conhecimento de Deus vai ser eterno. Por isso que São Paulo fala, né? Das 3 virtudes, só a caridade fica. Fé, esperança e caridade. Mas no final, só vai ficar a caridade. Porque quando você chegar no paraíso, é só a caridade que fica, tá? Mas isso aí nós vamos ver ainda quando nós estudarmos virtude por virtude, né? Então, o primeiro bem espiritual interno são as virtudes teologais, tá? A fé, a esperança e a caridade, né? Outro bem espiritual que a gente recebe, eu já até falei dele aqui, são os méritos infinitos de Jesus Cristo. Esses méritos infinitos dele, porque ele era homem e Deus, então fez o ato humano e divino, esses méritos são dados a nós também. Se não fosse isso, nem adianta. A gente não teria entrado aqui, né? Então, os méritos infinitos de Jesus Cristo são outros bens que são conferidos a nós na comunhão dos santos, né? E também os merecimentos superabundantes da Virgem Santíssima e dos santos, né? Isso a gente até falou, né? É o que confere os bens internos da comunhão dos santos, né? E também os frutos das nossas boas obras. Pergunta é, o que é uma boa obra? É toda obra, é tudo aquilo que você realiza dentro da graça, tendo valor sobrenatural. Existem obras boas naturais. Vou dar um exemplo. O indivíduo é um bom artesão e construiu essa mesinha. Muito bem feita, muito bonita, maravilhosa, usual, bela, tudo de bom essa mesinha. Tudo bem, tudo perfeito. É um bem, é uma realização natural. Tem algum valor de salvação eu fazer uma bela mesa? Não. Agora, vamos supor que eu construo essa mesa com o intuito de oferecê-la para a veneração de uma relíquia sagrada. E eu fiz toda essa mesa aqui com o intuito de que as pessoas pudessem receber bens espirituais disso, eu estando em estado de graça. Né? O que é estado de graça? Não está em pecado mortal. Quando eu fiz essa simples mesa, nesse sentido, ela tomou um valor de salvação que a outra ação não tinha. Então, o que são as boas obras? É tudo aquilo que a gente faz com vistas ao paraíso.
Não precisa que sejam coisas muito grandiosas, não, tá? Às vezes, por amor de Jesus Cristo, nós realizamos uma obra para alguém, aquilo tem um valor de salvar almas. E às vezes eu realizo coisas grandes demais, sem esse valor, não servem de nada para a minha salvação. Tá? Não quer dizer que eu não possa fazer essas coisas. Às vezes eu devo fazer essas coisas, até mesmo para cumprir a minha obrigação, que é um dever de Estado de todo indivíduo que é batizado. Todo mundo aqui tem um dever de Estado, né? O trabalhador tem que trabalhar bem, né? O aluno tem que estudar bem para cumprir o seu dever de Estado. Tudo isso tem valor de salvação. Por quê? Mas tem esse valor de salvação quando ele está em estado de graça. Sem o estado de graça, nada que você faça tem valor de salvação. Tá? Isso é muito importante. Então, fé, esperança e caridade, os méritos infinitos de Jesus Cristo, superabundantes da Virgem e dos santos e as boas obras que nós podemos realizar. Tudo isso são bens internos da comunhão dos santos. Agora, não são só eles. Nós temos agora os bens externos. Dentro desses bens internos, então, estaria a penitência e o jejum. Boas obras, sim, exato. Boas obras, penitência, jejum, orações. Não, orações não, penitência e jejuns, exatamente. Orações nós vamos ver agora. Professor, essas obras feitas quando a alma está em estado de graça, está em pecado mortal, por exemplo, elas têm algum mérito penitencial, por exemplo? Se você fizer uma obra em estado de pecado mortal, você é um membro morto da igreja, né? Lembra da última aula? Quem está em pecado mortal não sai da igreja, mas você é um membro morto, não é um membro vivo. Você não tem condições de fazer nada com mérito. Mas você ofereceu lá um sacrifício para que você pudesse voltar à vida da graça. Deus concede essa graça a você para que você procure o sacramento da penitência. Aí você foi lá, se confessou, se arrependeu, se confessou, recuperou a graça. Ao recuperar a graça, você passa a ter méritos naquilo que você faz. Tá? De alguma maneira, isso já está ligado com a remissão dos pecados. Nós vamos falar já já. Tá? Então, esses são os bens internos. Agora, quais são os bens externos? Esses são os sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é bom lembrar, quem criou os sacramentos foi Jesus Cristo, tá? E deu à igreja o poder de realizá-los e ensinou como fazer, né? Então tem os sacramentos, que são os bens externos. E talvez seja o mais importante de todos os bens externos, o santo sacrifício da missa. O santo sacrifício da missa. Esse daqui confere bens externos da comunhão dos santos de forma perfeita. Não existe nada mais perfeito a ser realizado pela igreja do que a missa, porque é o próprio Deus sendo oferecido como sacrifício, tá? Então, nada pode ser mais perfeito que isso. Existem muitas orações importantíssimas que o católico deve fazer, existem muitas penitências, obras de misericórdia, mas a maior delas é sempre a missa. A missa é a principal coisa, é ela que confere todos esses bens às almas, tá? Outra coisa que faz parte desses bens externos são as orações públicas da igreja. O que são as orações públicas da igreja? As horas canônicas, rezadas pelos religiosos. Os monges, né? Todos os religiosos fazem as horas canônicas, né? Essas horas canônicas são vários momentos do dia
em que os religiosos se reúnem para fazer uma oração, né? Então, essas orações públicas também são bens externos que conferem graças na comunhão dos santos. Liturgia das horas? A liturgia das horas, exatamente. Mas era chamado tradicionalmente de ofício divino, né? Ou horas canônicas, né? Porque antes da reforma, essas horas tinham nomes, né? Hora noa, hora terça, né? Hora prima, matinas, vésperas completas, né? São várias partes. Aí depois eles mudaram o nome, botaram hora média, né? Eu acho que houve uma mudança da hora, por exemplo, a hora terça, a hora noa, ela passou a se chamar hora média, se não me engano. Mas tradicionalmente se chamava hora noa, hora terça, e... As orações que os monges fazem antes da missa lá no domingo. Isso, exatamente. Aquilo ali que eles estão rezando, eu acho que é a hora terça. O ofício de Nossa Senhora também, não? Não, o ofício de Nossa Senhora é outro tipo de oração, né? Mas não é que os monges e religiosos fazem, né? No caso dos beneditinos, eles têm uma oração própria, das horas canônicas, própria da Ordem de São Bento, né? Tem rubricas um pouquinho diferentes, né? As horas, por exemplo, rezadas pelos seminaristas nos seminários diocesanos é um pouco diferente, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Os franciscanos também fazem, dominicanos, todos os religiosos em geral realizam essas orações públicas da igreja, tá? Então todas elas fazem parte desses bens externos da comunhão dos santos. E as orações, no caso eu já ouvi falar, orações públicas para obtenção de indulgências plenárias? Sim, as indulgências plenárias, elas são também um bem externo, né? Toda obra indulgenciada, que a igreja entendeu como indulgenciada, elas conferem indulgências às almas do purgatório e a nós, né? Eles apagam o quê? As indulgências, a nossa pena temporal. Então, está dentro dessa comunhão também. Tudo que é sagrado e que nos leva à salvação está na comunhão dos santos. Existe uma ligação disso tudo. O que muitas vezes pode não servir para você, serve para ele. Toda instituição, e a Igreja Católica é a mais perfeita das instituições, tá? O mundo é repleto de instituições, mas a mais perfeita das instituições que existe no mundo é a Igreja Católica. Mas como todas as instituições, ela tem o quê? Uma cabeça e um corpo. Então, tudo que a cabeça faz, o corpo recebe, né? Tudo que um membro faz, ajuda a cabeça. E assim por diante, né? Eu não posso, por exemplo, chegar para os meus olhos e falar assim, ó, parem de enxergar. Não posso. E quando eu enxergo, eu beneficio todo o meu corpo. Quando a minha mão pega esse giz, o meu corpo inteiro está pegando, mas só a minha mão que pegou. É assim que funciona. Quando dentro da igreja alguma coisa santa é realizada, ela beneficia todo mundo. Isso é a comunhão dos santos, tá? É um dogma, é uma verdade de fé. Por isso que a igreja botou no credo, tá? Então, quando a gente vê uma alma santa se sacrificando, você pode ter certeza que todos nós vamos nos beneficiar com aquilo, tá? Por isso que às vezes Deus suscitou algumas almas santas que fizeram penitências inimagináveis. Mas por que fez isso? Porque aquilo ali vai ser usado para a salvação de muita gente, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a vida de São Pedro de Alcântara, né? Co-padroeiro do Brasil, ele já foi padroeiro do Brasil, mas com Nossa Senhora Aparecida, ele se tornou o segundo padroeiro do Brasil, né? Um vice-padroeiro, vamos dizer assim, né? A vida dele foi de uma penitência extrema a vida inteira. Aquilo serviu para a alma dele, claro, mas sobrou. Vamos dizer assim, ele realizou tanta coisa que sobrou. Vamos imaginar a coisa dessa forma. Sobrou, eu vou usar para alguém. Não fica perdido. Vai lá para a comunhão dos santos. Então, na verdade, a comunhão dos santos é um tesouro.
é um tesouro de bens para a salvação, né? É um fato ocorrido com um amigo meu. Não sei se eu já falei essa história aqui. Eu já contei essa história em algum lugar. Não sei se foi aqui. Um amigo meu estava em São Paulo dirigindo. Acho que foi aqui. Não sei. Mas eu conto de novo. Não tem problema não. E estava lá o trânsito engarrafado numa das marginais e houve um atropelamento. Ele estava levando nesse carro um padre. E aí, confusão, atropelamento, o que aconteceu? Uma pessoa foi atropelada. Aí ele falou para o padre, vai lá dar uma olhada, né? Chegou lá, a pessoa já estava moribunda, né? Já estava quase morrendo. O padre foi lá e conferiu os sacramentos todos da extrema unção na pessoa e a pessoa morreu santamente ali do nada. Como que aquela pessoa ali recebeu aquela graça? Comunhão dos santos. Alguém, em algum momento, fez um sacrifício, fez uma penitência, fez uma oração, fez uma devoção e aquilo ali serviu para a pessoa na hora da morte. Diga. O batismo confere uma certa indulgência plenária? Sim, perfeitamente. O batismo, ele apaga todos os pecados, principalmente o pecado original, que é o pior de todos, que é aquele que desordena a nossa natureza, né? Mas se você, por exemplo, batizar um nenenzinho, você só vai apagar o pecado original. Ele não tem pecado nenhum, fora do original ele não tem outro pecado. Agora vamos supor que você se batize com 40 anos de idade. Você vai ter muitos pecados. Então o batismo apaga tudo, tá? O batismo é da remissão dos pecados, que nós ainda não vimos. Ele é o primeiro, tá? É ele que redime os pecados, né? Batizou, todos os seus pecados estão apagados, né? Mas aí vai ter as penas temporais? Não, batismo apaga tudo. Batismo limpa tudo. Eu vi um comentário até que a gente geralmente segura um santinho no batismo, porque como ele apaga os pecados. Ah, sim, o batismo apaga tudo. O batismo é o sacramento, assim, mais necessidade que tem, né? Então, se batizar é algo assim, né? Eu falei aqui de Constantino, né? Constantino demorou para se batizar. Por quê? Porque ele era esperto? Não. É porque ele tinha muitos pecados, devia ter muitos pecados. Então, ele queria apagar e não correr o risco de cometer mais nenhum. Então, ele protelou no batismo até não poder mais. A igreja nunca concordou com isso, tá? Mas é... Santo Agostinho também, né? Santa Mônica não tinha medo de batizá-lo para ele não profanar o sacramento. Exatamente. Ele demorou tanto a receber o batismo, tinha medo de batizá-lo. Exatamente. Porque ali apagaria todos os pecados da pessoa, apaga tudo, pena temporal, apaga tudo. Não era igual como hoje, né? Era difícil para perdoar. Exatamente. Então, o sacramento do batismo tem essa característica, sim, né? Quando nós chegarmos, vamos ver o outro também que tem essa característica. Ok? Bom, outra coisa que faz parte também dos bens externos da igreja, que fazem parte da comunhão dos santos, é justamente as funções religiosas da igreja. Um exemplo mais clássico é a função religiosa da Sexta-feira Santa. Vocês sabem que Sexta-feira Santa não tem missa, né? É o único dia do ano que não tem missa. Você tem uma função religiosa, que é a adoração da Santa Cruz, a exposição da Santa Cruz, as orações pela igreja, pelo mundo, tal, pelo Papa. Então, você não tem missa naquele dia, uma função religiosa. Essas funções religiosas também são bens externos que a igreja confere, tá? Isso aí pode entrar também bênção do Santíssimo, né? O padre, quando dá a bênção do Santíssimo, é uma função religiosa, é um bem externo da comunhão dos santos. Tudo isso serve para a nossa salvação, tá? Água benta também. Água benta. Água benta já é um sacramental, né? A gente vai estudar também no futuro a diferença de sacramento para sacramental. Mas aí o padre, quando ele derrama a água benta, é uma função também, exatamente. É o asperges, né? Como se chamava tradicionalmente, o asperges. Então ele jogava a água benta sobre os fiéis
E a água benta tem um poder exorcístico, tem um poder grande de evitar tragédias. Tudo isso está presente na água benta, né? Mas é água benta mesmo, tá? A água benta que foi benta no Sábado Santo, com os ritos preconizados pela igreja para ser usado durante o ano inteiro. Não é a bênção assim na água assim que o padre faz, não, entendeu? É a bênção, a água recebe o sal, recebe o óleo, recebe um monte de coisa. Aquela água é guardada na sacristia para ser usada durante o ano inteiro, né? É essa água benta que eu estou falando, né? Não é qualquer água benta, né? Mas o senhor poderia falar a diferença? Bom, por exemplo, você pegar um copinho d'água e abençoar. A água foi benta. Sim. É uma criatura benta ali, uma bênção do padre. Vai ter algum efeito? Vai ter um efeito talvez de trazer alguma graça para você. Mas a água benta que ela se refere é a água benta que foi abençoada durante os ritos do Sábado Santo. Porque a igreja, nesse dia, usa a festa do Sábado Santo para preparar todas as águas e substâncias que a igreja vai usar durante o ano. O óleo do crisma é preparado. O óleo do crisma é feito na Quinta-feira Santa, pelo bispo. Os santos óleos. Mas no sábado, o padre usa os santos óleos para abençoar a água. Entendeu? No Sábado Santo, os óleos já estão abençoados. Os óleos sagrados. Só o bispo pode. Aí ele pega aqueles óleos e usa na bênção da água, que vai ser usada no batismo, que vai ser usada nas bênçãos, tá? Mas o padre pode abençoar a água também, isso não tem problema. Mas não é a mesma coisa, né? Aquela água benta do Sábado Santo, ela tem sal, tem a presença de sal. Se você pegar um pouco dessa água e levar para casa, você vai perceber que com o tempo, se você botar, por exemplo, uma piazinha de pedra, a piazinha vai ganhando uns contornos assim salínicos, porque tem presença de sal naquela água, né? Essa água é separada, né? O padre é uma bênção lindíssima, não sei se vocês já viram. Quando nós chegarmos lá na aula, que nós estudarmos liturgia, nós estudarmos esses ritos da igreja, nós vamos ver que é uma cerimônia belíssima, né? O padre pega uma grande bacia de água, né? E ali ele faz várias orações, ele pega o círio pascal e mergulha o círio na água. Ele benze a água com a respiração dele. Ele chega na água e faz esse movimento assim, ó, em forma de cruz. Ele joga os óleos sagrados na água. É um rito maravilhoso que acontece no Sábado Santo, tá? Então, essas coisas, a igreja faz questão de tudo que é sagrado marcar da forma mais santa e separada do mundo, né? Então, essa água é separada. Ó, separa a água para o batismo, essa aqui vai ser separada para as bênçãos, e assim vai a igreja santificando as criaturas. Dia 5 de janeiro, não é dia da bênção das águas? 5 de janeiro? Não saberia dizer, senhora. Por que a senhora disse? Eu participei, um sacerdote da... Talvez... Ele disse que seria a bênção das águas. Acho que tradicionalmente pode-se fazer isso, mas não é algo... Mas a bênção da água mesmo, ela se dá no Sábado Santo, que o pessoal chama Sábado de Aleluia, né? É quando o Aleluia volta, né? O Aleluia está sumido da liturgia, retorna no sábado. Aí chama de Sábado de Aleluia, mas é o Sábado Santo, né? Então é no Sábado Santo que o padre benze toda a água que vai ser usada durante o ano na paróquia para benzer, para batizar, para benzer, para ele separa aquela água numa vasilha especial e guarda. Então, tudo isso faz parte desses bens externos da igreja. É muita coisa, não tem como a gente mencionar tudo que existe de bens externos espirituais na igreja, porque é uma infinidade de coisas. Ok? A água ali, quando eu entro ali na capela... A água do Sábado Santo, é Sábado Santo. É a água que vai ser usada. Dali eles tiram e botam nas outras águas, vamos dizer assim, né? Porque a água evapora com muita facilidade, né? Mas existe um momento para isso, né? E o rito é enorme, né? Enorme, né?
O padre joga água nos 4 cantos do mundo, né? Para trás, para frente, para os lados. É um negócio impressionante, né? Então, esses são os bens que são conferidos aos santos nessa comunhão. Agora vamos para a parte dolorosa. Quem não recebe esses bens? Eu vou ter que apagar aqui. Tem gente que não recebe. Nada desses bens. Cadê o apagador? Bom. Aqui, encontrei um aqui. Corta isso aí, não. Pronto. Vamos lá. Tem que apagar aqui rapidinho. Pra gente ir para a parte dolorosa. Por que dolorosa? É porque nós vamos ver quem não recebe nada disso. Vamos lá. Bom, quem não faz parte da comunhão dos santos? Aqueles que não recebem nenhum tipo de graça e, portanto, não podem se salvar. Em hipótese nenhuma. Mas calma, Deus não desampara as almas totalmente. Nós vamos ver por quê, tá? Quem é o primeiro grupo? O primeiro grupo são os infiéis. Os infiéis não participam da comunhão dos santos. Quem são os infiéis? São aqueles que acreditam em alguma coisa, até acreditam num Deus único, mas não acreditam em Jesus Cristo como Deus. O exemplo clássico são os islâmicos, tá? Eles são infiéis, tá? Então, é o exemplo mais clássico. Mas todo mundo, por exemplo, que adore um Deus que não seja o Deus verdadeiro, mesmo que seja um só, um Deus, sei lá, criador, um Deus gerador, são infiéis. Sendo infiéis... Os judeus também? Não, os judeus é uma categoria especial, separada, tá? Então, os infiéis, nós temos como exemplo clássico os islâmicos, tá? Ah, nós adoramos um Deus único também, mas não é o Deus que se revelou, não é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, são infiéis. Esses não participam da comunhão dos santos, estão fora dessa comunhão, tá? O segundo grupo são... E aí eu posso... Alguns autores até concordam em botar os judeus aqui também, né? Porque eles aceitam a lei de Moisés, até adoram o Deus verdadeiro, mas não aceitaram a revelação vinda de Jesus Cristo. Então, eu boto eles destacadamente aqui, mas em alguns autores eles não vão aparecer, porque eles estão mergulhados aqui. Mas eu boto os judeus, tá? Eles não participam da comunhão dos santos. Eles precisam se converter, tá? O outro grupo são os hereges. Os hereges também não fazem parte da comunhão dos santos. Quem são os hereges? São aqueles que negam alguma verdade de fé revelada. Basta umazinha. Se eu nego uma das verdades reveladas por Deus, eu já sou herege. Mas a negação, que eu digo, é uma negação sistemática. Eu não acredito nisso. Ah, a igreja mostrou que é isso aqui. Não, mas eu não acredito. Aí você forma uma hierarquia, um grupo herético que acredita em tudo menos naquilo, né? Isso é uma heresia, é um erro em matéria de fé. Então, em algum ponto da revelação, eles não acreditam. Então, são hereges, tá? Então, os hereges também não fazem parte da comunhão dos santos, tá? Outro grupo também são os cismáticos. Os cismáticos são aqueles que aceitam as verdades de fé, mas se separaram da igreja, negando a sua verdadeira hierarquia. Olha, eu acredito em tudo, mas eu não aceito a autoridade do Papa.
O caso clássico são os ortodoxos. E eu poderia até falar dos heterodoxos, né? Ninguém fala dos heterodoxos, só fala dos ortodoxos. Mas os heterodoxos, eles se incluem entre os hereges, tá? São os monofisitas, são principalmente os monofisitas, que são os que negam a divindade de Cristo, negam a humanidade de Cristo. Esses monofisitas são hereges, mas são chamados... Mas como são chamados, são parecidos com a Igreja Ortodoxa, eles se confundem com a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa é o clássico exemplo de um grupo cismático, tá? Há grupos cismáticos, por exemplo, como, por exemplo, os veterocatólicos. Já ouviram falar deles? São católicos que se separaram da Igreja de Roma quando houve o Concílio Vaticano I, da época de Pio IX, né? Então, eles criaram uma hierarquia própria e se tornaram cismáticos, né? Esses também não participam da comunhão dos santos, tá? Os anglicanos. Os anglicanos já entram aqui, ó, nos hereges, porque eles admitem algumas verdades de fé, mas negam outras. Eu acho que eles também não aceitam autoridade. Não, de jeito nenhum. O chefe da igreja anglicana é o rei ou a rainha da Inglaterra, né? É o chefe oficial da igreja anglicana, e o mentor espiritual eu acho que é o arcebispo de Canterbury, né? Se não me engano. Mas o chefe da igreja é o rei ou a rainha, né? Outro grupo também são os excomungados. Os excomungados são aqueles que receberam a pior das punições da igreja. Cometeram algo tão grave na vida da igreja que a igreja lança sobre ele o pior dos seus castigos. Quem assistiu a aula lá do professor Lucas Lancaster, né? Ele fala sobre aquele rei que foi pedir de joelhos perdão no século XI, né? Que tinha sido excomungado. A excomunhão era a coisa mais temida pelos homens na civilização cristã. Por quê? Quem é excomungado perde a comunhão dos santos. Não pode ser salvo. O indivíduo é católico, mas cometeu uma coisa muito grave, muito, muito grave. E por causa dessa gravidade, ele foi excomungado. A excomunhão é a pior das penas que a igreja pode conferir a alguém. Por isso que a igreja tenta de tudo para que a pessoa não seja excomungada. Tenta convencer, tenta levar a pessoa a enxergar o problema da coisa. E quando a pessoa se obstina, aí ela lança muitas vezes a sentença de excomunhão. Esses aqui todos não fazem parte da comunhão dos santos, infelizmente. Tá? Dá para reverter? Claro que sim. De alguma maneira, Deus quer a salvação de todos. Nem todos se salvam, mas Ele quer a salvação de todos. Então, de alguma maneira, Nosso Senhor espera que essas pessoas voltem. Mas elas não participam da comunhão dos santos. Elas podem até receber uma graça, que seria a graça de se moverem para a verdade, mas elas não participam da comunhão dos santos, tá? Outra coisa interessante também. Um outro grupo eu poderia botar aqui, mas eu não vou botar não, porque é crueldade, estou brincando. São os pecadores. Os pecadores fazem parte da comunhão dos santos? Não, fazem sim. Mesmo em estado de pecado mortal, só que fazem de forma imperfeita. Ou seja, o que um pecador, vamos lá, o indivíduo, vamos lá, dois indivíduos. Vamos lá, o indivíduo cometeu um pecado mortal. Na hora que ele comete o pecado mortal, ele se separa da graça. Ele perde a graça de Deus. De amizade. Isso, perde a amizade de Deus, perde a santificação do Espírito Santo, perde tudo. Mas ele continua cristão, continua dentro da igreja como um corpo morto dentro da igreja, né? E aí, mas a qualquer momento ele pode voltar pela remissão dos pecados, pelo sacramento da confissão. Ora, ele participa da comunhão dos santos de forma, eu diria, de tabela.
Porque essa comunhão dos santos faz com que ele se arrependa, receba uma graça para se arrepender e se confessar. E aí ele volta. Só que tudo que ele fizer enquanto estiver em pecado mortal não tem méritos. O que isso significa? Se ele está em pecado mortal, mas está rezando o terço, aquele terço não vai render bem espiritual nem para ele, nem para ninguém. Se ele estiver passando por perrengue, sofrimento... Nada, nenhum oferecimento dele vai ter mérito de salvação. Não vai, nada. Mas ele pode receber uma graça de se arrepender e voltar. E volta. Então, como existe a possibilidade dele voltar, ele tem uma participação imperfeita na comunhão dos santos. Mas tem algumazinha sim. Não deixa ele ter. O perigo nosso é a gente morrer Morrer em estado de pecado mortal. Pecado mortal, exatamente. Então, os pecadores, alguns autores colocam aqui, ó, como mais um grupo, os pecadores. Mas as obras que eu consulto, né? O Monsenhor de Boulanger e o Catecismo de Trento também vão dizer, não, eles... Ainda que seria justo, tá? Seria justo que Deus não desse mais nenhuma graça para eles, mas Deus não faz isso não. Ele pode trazer a pessoa de volta para a comunhão dos santos, tá? Então, por causa disso, ele tem uma participação imperfeita na comunhão dos santos, incompleta, mas tem alguma participação. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos então para a remissão dos pecados, que é dolorosa de estudar. É mais dolorosa do que essa. Vamos lá? Então, totalmente interligado com a comunhão dos santos, vem a remissão dos pecados. Ou seja, Deus deu poder aos apóstolos de perdoar pecados. Esse poder ele tinha também. Você só pode dar a alguém aquilo que você tem, não é? Você não pode dar uma coisa que você não tem, né? Então, Nosso Senhor tinha poder de perdoar pecados. Por que tinha? Porque ele era Deus. E só Deus pode perdoar pecados, tá? O homem não pode perdoar pecado. Não existe esse poder no ser humano. Deus tem esse poder. Os judeus sabiam disso. Tanto que eles duvidavam de que Nosso Senhor fosse Deus, né? E quando acontece aquele famoso episódio da cura do paralítico, né? Que Nosso Senhor fala em perdoa os pecados dele, e eu acho que um escriba ou um fariseu, agora eu não me lembro, ele vai questionar isso. Mas você tem poder para perdoar pecado? Aí Nosso Senhor vira para ele e fala, olha, para provar que eu tenho poder, assim como eu tenho poder de perdoar pecado, eu tenho poder de curar ele também. Então ele cura o paralítico e diz, olha, eu tenho o poder de curar e de perdoar. Então, ele era Deus, tá? Ali é uma manifestação divina de Nosso Senhor perante o povo judeu, que mesmo vendo aquilo tudo, não quis aceitar, né? Ele, então, esse poder que era dele, ele confere aos apóstolos. Aquele a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês os retiverdes serão retidos, né? Então, ele dá o poder aos apóstolos de perdoar e não perdoar. E ele fala isso para os apóstolos, ou seja, ele dá essa autoridade para os apóstolos. Daí nasce o poder sacramental do sacramento da penitência, ou confissão, como a gente fala. Esse poder foi dado à igreja por Jesus Cristo. Os apóstolos o receberam e transmitiram ele para os seus sucessores e para os padres, tá? Daí a igreja ter poder de perdoar pecado. E a igreja tem poder de perdoar pecado. E nós só temos certeza de que o nosso pecado foi perdoado porque a igreja vai sacramentalmente nos mostrar pelos seus sinais, pela sua matéria sacramental. Tá? Então, quando que eu sei que meu pecado está perdoado? Quando eu ouço do Padre, ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ou seja, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se ele não usar, ele tem que usar essa fórmula. Quando você ouve essa fórmula, opa, meu pecado está perdoado.
Você pode ter certeza. Porque a igreja tem essa autoridade. Tá? Ah, professor, mas se eu tiver um arrependimento perfeito, o que é o arrependimento perfeito? Eu consegui me arrepender de tal maneira que eu possa suprir essa ação sacramental. Por quê? Vamos ver como é que funciona isso, né? A gente, quando vai a um confessionário, a gente normalmente leva os mesmos pecados, né? São os chamados pecados dominantes. Todo mundo tem o seu pecado dominante, é aquele que a gente cai de novo. Aí a gente melhora, faz o propósito de não mais cometer, perfeito. Mas vem a fraqueza e pá, cai de novo, né? Esse é um pecado dominante. Ora, para que eu tenha um arrependimento perfeito, eu teria que mover o meu arrependimento de tal maneira que o meu arrependimento fosse tão profundo que eu realmente aniquilasse os laços do pecado da minha alma. Isso é possível? É, mas extremamente difícil. Normalmente a gente confessa e a nossa confissão muitas vezes não é de arrependimento perfeito. E a igreja é tão sábia e tão equilibrada que ela fala o seguinte, ela ensina o seguinte para a gente. Você pode se arrepender dos seus pecados por amor de Deus ou por medo do inferno. É claro que se arrepender por amor de Deus é mais perfeito. Mas o arrependimento por medo do inferno também é eficaz. Então você cometeu um pecado e você sabe que você gosta de fazer aquele pecado. Mas você sabe que não pode. E se você morrer com aquilo, você vai para o inferno. Então você vai ao confessionário, confessa, faz o propósito de nunca mais realizá-lo. O padre, na hora que ouve as palavras do padre, acabou. Seu pecado está com certeza perdoado. A não ser que você não esteja arrependido. Né? Agora tem que ver essa diferença. Estar arrependido do pecado nem sempre é ter matado totalmente a tendência a amar dentro da gente, não. Porque às vezes a gente se arrepende, se confessa, recebe o perdão, e daqui a pouco a vontade de pecar vem de novo. Tá? A pena continua após a confissão? A pena fica. Você é perdoado do crime, não da pena. Aí o padre passa uma penitência, não passa? Uma penitência? Vocês repararam que a penitência sempre é muito leve, não é? O padre não passa coisa muito pesada. Por quê? Porque a igreja, que conhece o ser humano melhor do que todo mundo, sabe que se passar uma penitência muito grande, a pessoa não vai cumprir. Então o padre passa uma penitência para que aquilo seja a forma de você ser castigado, vamos dizer assim, que você vai cumprir com certeza, mas ainda fica a pena temporal. O que vai apagar a pena temporal? As indulgências. Tá? Mas não. Não cumprir a penitência. Acho que ela levantou o olho. Tudo bem. Essa contrição perfeita, ela tem um poder de, no caso, aquele poder da confissão? Teria. Se você tivesse uma contrição perfeita. Mas isso é dificílimo. Eu não saberia, eu estou pensando aqui na minha cabeça algum caso disso que tenha acontecido e não desconheço. Santo Abade escreveu isso. Sobre a contrição perfeita, né? A contrição perfeita. O bom ladrão. Não, o bom ladrão foi perdoado, né? Ele de certa forma, confessou o pecado dele. Falou assim, nós estamos aqui porque merecemos, né? Esse homem aqui não tem culpa, né? O padre Antônio Vieira, nos sermões, ele fala que um exemplo de contrição perfeita é o filho pródigo. Opa, aí. Filho pródigo. Ele chega, e aí eu pergunto para o senhor, né? Mesmo a contrição perfeita, ela não exime o pecador de ir ao confessionário. Não exime. Ele chega ao confessionário com a graça já, mas ele Isso, chega ao confessionário. exatamente. Ele fala do filho pródigo, ou seja, ele chega perdoado, mas ele vai pedir perdão. Mas ele vai pedir perdão. Exatamente. Então, o confessionário sempre vai ser o destino. Mas, normalmente, essa contrição perfeita é dificílima. Tá? Então, em geral, a gente se arrepende porque a gente vê o mal que fez e vai até o padre, conta o pecado, o padre absolve, ele tem poder para isso, o padre é um alter Christi,
Vou até contar um segredinho para vocês aqui, que o sacerdote ele tem uma graça especial de esquecer o pecado da gente, tá? Porque muita gente às vezes tem vergonha de falar para o padre o pecado. Não tem que ter vergonha. O padre ali ouvindo é Cristo, né? Ele vai te absolver do seu pecado, você vai ser perdoado dele, tá? E o padre recebe uma graça especial de não associar pecado à pessoa, tá? É como se fosse uma desmemorização do padre. O padre vai olhar você e não vai lembrar do pecado que você falou. Não lembra mesmo. Tá? Isso aí é uma coisa que faz parte das graças sacerdotais. Então não tem que ter vergonha. E eu contei aquilo para o padre, meu Deus, o padre vai me ver amanhã. Ele não lembra de mais nada, provavelmente não lembra de mais nada, tá? Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas a remissão dos pecados é esse poder que Deus deu à igreja de perdoar pecados. Nosso Senhor que deu. Então, aqueles que não gostam disso, vai reclamar com o Nosso Senhor. Porque foi Ele que deu essa autoridade para a igreja, né? Tudo que a igreja tem de autoridade recebe de Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E, claro, quais são os pecados? Isso que a gente vai ver agora para encerrar. Quais são os pecados? 2 gêneros principais, o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal é aquele que te separa da graça de Deus. É sempre de matéria grave. Ele viola diretamente os 10 mandamentos. É um pecado que é um pecado, vamos dizer assim, que você realizou sabendo do mal que faria e escolheu fazer aquele mal. Esse é o pecado mortal. Ele tira você da graça de Deus e você fica em estado de membro morto da igreja, tá? Esse pecado, se você morre com algum pecado mortal, seu destino não pode ser o céu, tá? O outro pecado é o venial. O pecado venial são pecados mais leves, que não tiram a graça da gente totalmente. A gente comete um pecadinho venial, mas não perde a graça. O pecado venial não te condena, tá? Mas, se você começar a repetir muito pecado venial, porque ele não te condena, você passa a enraizar aquele pecado em você, ele te escraviza e te leva depois, mais tarde, a cometer pecados mortais. Então, o pecado venial, ele deve ser confessado também no confessionário, mas ele pode ser apagado de outras maneiras, como, por exemplo, penitências, orações, bênção do Santíssimo, a bênção de absolvição que o padre dá na missa, tudo aquilo apaga pecado venial. A oração do confício apaga? Apaga o pecado venial. Apaga o pecado venial. Mesmo aquele que a gente está com intenção de... Exatamente. O pecado venial, ele apaga com mais facilidade. Mas a gente tem que confessar. Tem que confessar. Deve, né? Mas esse pecado venial, ele não te leva para a perdição. Você ainda continua recebendo as graças, recebendo tudo, mas não pode se tornar um pecado habitual. Pecado de estimação. O pecado de estimação, na verdade, é o pecado dominante. É aquele que todo mundo tem o seu, né? É aquele que te leva sempre de novo ao confessionário, né? Isso para o padre é normal, tá? Às vezes a pessoa se envergonha, né? Eu conheci alguns católicos que tinham vergonha de confessar. Mas não tem que ter, não, porque o padre sabe, a igreja conhece as mazelas humanas. Não tem nenhuma maldade que a igreja, que terrível. Agora o padre vai chamar a sua atenção, né? Ele vai te aconselhar, tá? Tudo isso faz parte do poder que Deus deu da igreja de remir os pecados. Ou seja, ele tem o poder de apagar esses pecados dados por Jesus Cristo. Isso é um dogma também de fé. E só o sacerdote dando o sacramento da penitência. E, detalhe, ele tem que dar essa absolvição de acordo com o rito da igreja. Tá? Ele não pode falar assim, Jesus te perdoa. Não valeu a confissão. Deus te perdoa. Não. Eu te absolvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula não pode faltar. Essa é a fórmula. Pode falar em português, não tem problema. Mas eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Tá? Isso tem que sair da boca do padre, né? Na hora em que você for confessar. Tá? Agora vamos a questão dos pecados, né? Quais são os efeitos do pecado mortal? Eu já falei alguns, né? Ele dá morte à alma, nos privando de Deus. Mas nós continuamos ainda membros da igreja, tá? Não perdemos ainda. O que pode tirar a gente da igreja é isso aqui, a excomunhão. Agora, do contrário, você está em pecado mortal e isso pode ser revertido. O pecado mortal, infelizmente, ele tira todos os méritos que nós adquirimos antes. É como se você perdesse o tesouro todo. Você juntou, jogou tudo fora. Tem que começar do zero. Então é duro, né? Você pecar dessa forma, né? Eu falei, a hoje é dura. Essa é dura. A outra faz-nos incapazes de adquirir novos méritos. A gente poderia estar adquirindo novos méritos, né? Não podemos, porque estamos impedidos pela falta da graça, né? Outra consequência, atrai castigos nesta vida mesmo. Deus pode castigar? Claro. E Ele castiga para o nosso bem, por caridade. Lembra da oração de Santo Agostinho que eu li aqui para vocês? Os que estão comigo desde as primeiras aulas lembram da oração de Santo Agostinho. Santo Agostinho pede para que Deus não nos castigue segundo os nossos pecados. Porque se for castigar segundo os nossos pecados, nós estamos aniquilados. Então ele pede que o castigo seja menor. Mas não deixa ele castigar, não, tá? E esses castigos podem vir nessa vida mesmo. Até como uma maneira da gente voltar atrás do nosso erro, tá? Um sofrimento que às vezes Deus permite para o nosso bem espiritual, tá? Pois muito bem, né? O pecado venial, ele, de certa forma, causa um efeito também em nós, apesar de não ser tão duro quanto o mortal, ele esfria a nossa alma para a caridade, tá? Ele esfria a nossa alma para a caridade. E ao esfriar a nossa alma para a caridade, é como se eu fosse um atleta cansado. Eu estou correndo, mas estou cansado. Se eu precisar botar mais velocidade na minha corrida, eu não vou conseguir. Aí eu vou ser pego. Então isso é um dos efeitos do pecado venial. O mortal é o que traz todas aquelas consequências, tá? Quando eu falo sobre remissão dos pecados, sempre vem aquela pergunta sobre os pecados contra o Espírito Santo, que não tem perdão, e os pecados que bradam o castigo de Deus. São classes de pecados piores? São. Mas vamos entender essa história direitinho. Será que existe pecado que não tem perdão? Essa é a grande pergunta. Não. Todos os pecados podem ser perdoados. Mas então o que é esse pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? É o pecado da obstinação. O caso lá dos fariseus. Eles viram nosso Senhor curando um paralítico, viram tudo acontecendo, reconheceram a divindade dele, mas obstinadamente resolveram prejudicar a ação dele para a salvação dos outros. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Outro pecado contra o Espírito Santo é desesperar da salvação. Às vezes o indivíduo tem muitos pecados e fala assim, não, eu não tenho salvação. Nem adianta eu procurar a igreja, nem adianta eu fazer penitência, que para mim não tem jeito. Eu já estou destinado ao inferno. Isso aí é um pecado contra o Espírito Santo, é obstinação, né? Mas mesmo esse indivíduo pode voltar atrás, tá? Esses são pecados contra o Espírito Santo, né? Outro pecado contra o Espírito Santo é presunção de se salvar sem mérito. O indivíduo faz tudo que é coisa errada, mas eu vou me salvar. E nada, chegar na hora eu vou me salvar. Não tem mérito algum, não faz esforço nenhum para nada e acha que vai se salvar, tá?
obstinação. Lembra? Tudo isso leva a uma obstinação. O outro pecado é justamente a impenitência final. O indivíduo passou a vida inteira só lutando contra a salvação dos outros, lutando contra a igreja, blasfemando, cometendo crimes, mas por uma graça, ele na hora da morte recebeu um padre lá para atender, para dar a ele a extrema unção. E ele naquela hora ele poderia ter se arrependido, mas ele se obstina. Não, eu fiz muita coisa errada mesmo, mas não vou aceitar o padre. Tira esse padre daqui. Esse pecado aí é pecado contra o Espírito Santo, né? A gente vê muitos casos ao contrário, graças a Deus, né? Muita gente que teve uma vida ruim a vida inteira, no final, a chamada penitência final, né? Aceita a chegada do sacerdote. Um dos exemplos mais clássicos que tem, que eu às vezes cito, é daquele escritor, já falei aqui, eu acho. Como, né? Oscar Wilde, ele mesmo. Uma vida dissoluta, né? Entregue a todo tipo de vício, né? De toda a natureza. No final da vida, recebeu o sacerdote e aceitou o sacramento. Olha que maravilha, né? Professor, quando acontece isso, geralmente essa pessoa, essa alma, provavelmente vai ficar no purgatório, né? Olha, se na hora lá da confissão ela confessou tudo, o padre deu a extrema-unção. A extrema-unção, ó, ela também esporadicamente tem a função de redimir os pecados. Se ela realmente se arrependeu de tudo e na medida do possível recebeu o sacramento de forma perfeita, pode acontecer dela ir direto para o céu, mesmo tendo uma vida dessa forma. São Dimas é o maior exemplo disso. Dimas era um ladrão, assassino. A tradição da igreja diz que ele fazia parte de um bando de ladrões e que invadiam casas e residências para roubar e muitas vezes matavam as pessoas na casa para roubar. Não é? A autoridade romana prendeu, né? Foram condenados à morte, tanto ele quanto o outro ladrão, né? Foram levados para a crucifixão, era a crucifixão que ia acontecer naquele dia, era a pena romana, era a lei romana, e quando ele vê Nosso Senhor, ele recebe uma graça ali, que fala, não, o outro estava blasfemando, ele, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, reconhecer o pecado. Nós somos merecedores disso aqui. Esse não tinha culpa nenhuma. Aí ele pede perdão, Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso. E Nosso Senhor promete a entrada dele no paraíso naquele momento mesmo, né? Então, ou seja, ele não precisou pagar pena nenhuma ali. Foi direto para o paraíso. Então, isso pode acontecer, tá? É uma graça maravilhosa que Deus concede às almas, né? Então, essa impenitência final é um pecado gravíssimo, né? Agora tem os pecados que chamam a vingança do céu. O que eu chamo a vingança? São coisas que Nosso Senhor, que a igreja considera tão terrível, que se a pessoa fizer, ele está prestes a receber uma vingança do céu, por causa da gravidade desses pecados. Que pecados são esses? Esses são pecados, assim, que a gente observa muito no mundo de hoje, né? Homicídio voluntário, né? Incluindo o aborto. São pecados que clamam o castigo de Deus por causa da sua gravidade, né? Então são pecados que devem ser, a gente tem que ter horror disso tudo, e quem os comete está submetido, vamos dizer assim, a uma vingança santa por parte de Deus, tá? Outro também, o pecado impuro contra a natureza, homossexualismo. Tá? A prática, tá? Estou falando de prática do homossexualismo, também é um pecado que brada ao céu, que brada a vingança de Deus, tá? O outro pecado também mencionado é a opressão dos pobres. Isso a teologia da libertação gosta, né? Mas aqui é o sentido católico. Oprimir os pobres não é somente se aproveitar das pessoas mais simples, é também perseguir
aqueles que são pobres também na vida espiritual, na vida interior. Perseguir os religiosos. Os religiosos são pobres. Eles renunciam a tudo. Não são pobres, né? Mas existe também a perseguição e o aproveitamento das pessoas mais simples, né? Às vezes a pessoa é muito simplesinha e se aproveitam disso, né? E o último deles é não pagar o salário de um trabalhador. É um pecado gravíssimo, tá? Se a pessoa trabalhou, ele tem que ser remunerado. Porque, afinal de contas, o trabalho é um castigo, né? Vocês sabem disso, né? Dado aos homens no paraíso. Do suor do seu rosto ganharás o seu pão. Só que o salário dado, o pagamento pelo trabalho que se faz, é uma obrigação que Deus faz questão que se faça e não pode falhar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando uma empresa, por causa de enriquecimento ilícito, deixa os trabalhadores sem receber, estão cometendo um pecado de alta gravidade perante Deus. Tá? Então, são chamados pecados que bradam ao céu. Ok? Todos esses pecados, senhores, podem ser perdoados, desde que a pessoa corresponda à graça que ela receber de Deus para se converter. O suicídio está nesses níveis de... Nessa lista de... Está nessa lista de pecados? Sim, está nessa lista de pecados. Suicídio, inclusive, priva o indivíduo dos ritos fúnebres. Você não pode ter missa de sétimo dia, não pode ter bênção do túmulo, não pode ter a oração das exéquias, você não pode ter nada disso com alguém que se suicidou. O que não significa que a igreja já esteja condenando o indivíduo, não, tá? Cuidado para a gente não pensar isso. Ah, então tá, então o suicídio está condenado. Não. A gente, na verdade, a igreja diz o seguinte, olha, no momento da morte dele, ele pode ter se arrependido daquilo, mas nós não sabemos. Por que a igreja, então, priva ele dos ritos sagrados? Para que sirva de exemplo para os outros. Mas isso não é uma condenação peremptória da sua alma. É claro que se ele não se arrependeu, ele perdeu a alma. Mas ele pode ter se arrependido e nós nunca vamos saber, né? Só quando a gente morrer. Então pode ter pessoas que têm casos de suicídio na família. A alma do meu filho, do meu irmão, do meu tio, da minha avó, do meu pai, está perdida? Não posso ter essa certeza não, tá? Agora a igreja priva aquela alma dos ritos fúnebres, tá? Por causa da gravidade do que ela fez. Ok? Então, acho que por hoje é só. Vamos fazer uma breve oração para a gente terminar. O nosso auxílio está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até semana que vem.